Olá, este é o Visão ACI, um programa realizado pelo Observatório da Comunicação Institucional, em parceria com a Mega Brasil, que tem como objetivo conversar sobre o universo da comunicação. Eu sou Carolina Correia. Eu sou Manuel Marcondes Neto. Aqui trazemos os destaques do portal OCI. Tudo bem, Carol? Tudo bom, professor? Vamos falar hoje sobre cultura organizacional? Vamos lá. Para isso, eu trouxe um texto da Cristiana Aguiar, que tem como título Como a cultura organizacional impulsiona os resultados. E aí, no texto, a Cristiana discorre sobre a importância da cultura organizacional e como ela pode impulsionar os resultados, né, da organização. E aí, esse movimento todo da cultura, segundo ela, está atrelado, sobretudo, ao fator humano. Mas, para o senhor, como que a cultura impacta os resultados de uma organização? É, é algo sempre difícil de medir, porque resultado é alguma coisa é, esperada e deve ser quantificada, né? Quando você fala em vendas, você fala em unidades vendidas. Quando você fala em faturamento, você fala em grana. Então, produtividade também pode ser medida, isso já existe. Agora, a questão da cultura é muito sutil, né? Então, o importante é que a organização prepare tenha um material, tenha pensado nisso, isso, sobretudo quando a gente fala em pequenos negócios, né? Gente que está começando, startups, né? Você precisa pensar nesse arcabouço, nesse, nisso que vai estar na base da organização, né? Os valores, a visão, missão, então isso tudo tem que estar estabelecido. As pessoas têm que conversar sobre isso. No mundo cada vez mais veloz e com uma disputa por atenção absurda e tempo curto, isso é difícil. E é claro também que uma cultura se estabelece ao longo do tempo. Então, pude sentir bem isso no próprio observatório, né? Nós estamos aí eh, já indo para o nosso 12º ano. É muito diferente hoje de 6 anos atrás e muito diferente de 12 anos atrás, quando a gente começou. Então, a própria presença das pessoas, e aí que tem a ver com o texto da Cristiana, a presença das pessoas e a contribuição que elas podem trazer para a cultura, né? Somando e depois reverberando a cultura, né? Sendo parte dela e fazendo os novos serem introduzidos nessa cultura, né? Sempre tem um chefe, um supervisor. Você entra numa organização, você vai conversar com alguém. Essa pessoa vai ser o seu farol, né? Então esse texto da Cristiana ele nos instiga a conversas, né, que são difíceis, porque não é toda hora que a gente está disponível para falar sobre bases, sobre filosofia, né? Mas é alguma coisa necessária. Você, inclusive, queria te ouvir também sobre essa questão. Você trabalha com a cultura organizacional, você estuda isso, né? Tem a ver até com o seu doutorado. Sim, sim, tem a ver com doutorado. É, a, a, a minha opinião em relação ao texto dela é de muita concordância. Eu tenho essa visão também de que a cultura ela está sobretudo no campo do ser humano, né, e a empresa é constituída, né, dos seres humanos, lógico, tem os processos, né, a parte física toda, mas sobretudo o capital, né, intelectual humano. Então eu concordo também com o senhor que é ao longo do tempo, não é algo que a gente vê assim de forma instantânea, né? Cultura é uma sobreposição, né? De vários hábitos, de várias condutas, de procedimentos, de formas de ser que vão moldando, né?
o perfil da organização. E eu concordo com ela também no sentido de identificar os ganhos que a cultura organizacional pode trazer para a organização, né? Quando a cultura está alinhada, quando ela tem um viés positivo e ético, quando ela é absorvida de forma verdadeira pelas pessoas, é exercitada de forma verdadeira, isso acaba contribuindo, sim, para os resultados da organização, no primeiro momento, porque existe uma harmonia, né? Quando a gente tem esses elementos de cultura positiva, com base na ética e na cooperação, a gente vê no primeiro momento uma harmonia dentro da organização. Então, isso por si só já facilita os fluxos de informação, os procedimentos, as condutas esperadas, né, os comportamentos esperados da organização. Então, eu acho que ela caminha para um êxito maior e também para uma perpetuidade maior, né? Se a cultura tem a ver com o jeito de ser da organização, e se toda organização preza pela sua perpetuidade, né, pela sua existência infinita, a cultura também bem trabalhada e com esse viés positivo, ela também contribui para essa perenidade. Então, eu vejo que o texto dela é muito cirurgicamente bem pontuado para colocar a cultura nesse cenário, né? De mostrar que ela não é utópica, a gente não está falando de um bem intangível, utópico, e de colocar também a observação dos resultados de uma forma clara, tangível, né? Ela mostra por A mais B como que o resultado pode ser melhorado com a cultura. Muito bem, você deu uma aula sobre o assunto. Ah, imagina. Que isso, professor. Deixa eu aproveitar que eu falei um pouquinho mais, tomar um golinho d'água. Você que está nos assistindo, aguenta 30 segundinhos, a gente já volta. Você já está pronto para alcançar o mais alto nível de excelência em PR? O Prêmio Jatobá PR tem como missão fortalecer a atividade de PR no Brasil e na América Latina, além de ampliar os cases de PR produzidos pelas agências e organizações de comunicação. O Prêmio Jatobá PR incentiva a excelência em PR a partir do protagonismo do setor de comunicação dos seus profissionais e dirigentes. Vai encarar o desafio? Cadastre seus cases e prepare-se para mostrar toda a sua expertise no maior evento de PR da América Latina. Sentiu sintomas, começou a febre. Muita dor nas articulações. Eu tive manchas vermelhas e muita coceira. Durante as chuvas, os casos de dengue aumentam, assim como os de chikungunya e zika. Em caso de febre, dor de cabeça nas articulações, manchas vermelhas e coceira na pele, procure uma unidade de saúde. Receba os agentes de saúde e de combate às endemias. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Bom, e o assunto está agradando nós dois, né, professor? Eu tenho mais uma pergunta aqui, que quando eu li o texto, fiquei imaginando as possíveis falas do senhor em relação ao tema. Posso fazer a pergunta? Sim. Bom, quais são os sinais mais evidentes que uma cultura organizacional precisa ser revisada ou transformada? No caso de uma cultura que não é compatível, ou de uma organização que vê ali que precisa reformular alguns pontos da cultura, e como que essa empresa pode identificar esses sinais? Falando tanto para novos como para antigos colaboradores, professor. Olha, é muito difícil o processo vamos usar a palavra mudança cultural. Muito difícil. Normalmente são requeridos quando há fusões e aquisições, que é alguma coisa que está aí sempre, né? Alguém adquire o controle, ou duas empresas se fundem. Aí, nessa hora, é preciso fazer. No correr normal da organização, as mudanças, como toda cultura, são incrementais, muito lentas.
Então, isso é mais um problema e algo a ser resolvido nas fusões e aquisições. Tem uma coisa que é o Balanced Scorecards, né? O BSC é um modelo em que você tenta alinhar os objetivos estratégicos da organização, que estão lá no topo, com os escalões inferiores até a base. Quer dizer, cada tarefa, cada colaborador, de alguma maneira, está somando pontos para o atingimento do objetivo de toda a organização. Isso é quantificável. Isso é muito interessante saber um pouquinho mais sobre BSC. Isso remete também ao modelo japonês, chamado modelo japonês, né? Modelo japonês que foi implementado no Japão, mas por 2 consultores americanos no pós-guerra, né? Então, nós podemos falar um dia sobre isso. A ideia da qualidade total, que é alguma coisa que não tem sido mais muito trazida, porque foi tão absorvida que o pessoal esquece de contar essa história. Enfim. Agora, você falou em cooperação, que é um valor importantíssimo, e você falou em perpetuidade, que é uma palavra quase religiosa, né? Porque você falou em alguma coisa que vai durar para sempre. O termo que eu tenho ouvido mais e que a gente acabou incorporando nesse último lançamento que a gente fez, incrementando o 5R Index, é a perenização. Né? Quando você pega aquele livro que se tornou um clássico, né? Feitas para Durar, você está falando justamente de duração no tempo. Né? A organização sobreviver a diversas gerações, se modernizar, se adaptar, tem a ver com resiliência, que é o nosso 5º R, né? Que é a capacidade de absorver mudanças culturais, sociais, de consumo, até de modos de trabalho, mudar dentro e mudar nas suas relações com o meio externo. Né? Então, eu anotei aqui, enquanto você levantou esses pontos, primeiro que ERP tem esse desafio da harmonia. Então, digamos, nós, quando estamos dentro de uma organização, e somos chamados a esse tipo de tarefa, não ficamos só naquelas mais conhecidas, né? Lidar com a imprensa, cuidar das redes sociais, tal. Quando nos dão uma missão de maior amplitude, a gente está pensando em cultura. Como estabelecer um clima, que o tal do clima organizacional contribui para a cultura organizacional e vice-versa, né? Você falou também em conduta ética. A cultura organizacional, ela pode segurar uma pessoa numa organização. Às vezes não é só o salário. Isso é muito importante, né? Por que você fica numa empresa? Ainda mais quando nós temos aí as gerações mais jovens, cada vez ficando menos tempo nas organizações. O que é um desafio constante. Né? Preparar, treinar, todo mundo, né? Sempre, o tempo todo. Agora, um bom clima e uma cultura sólida, da qual as pessoas se sentem parte, pode fazer a pessoa ficar, entendeu? Independente de salário. Claro que não estamos falando de diferenças muito grandes, né? E as empresas não são prédios, né? As empresas são pessoas. Então, é muito importante que a Cristiana tenha levantado esse aspecto, porque a Cristiana é uma das 2 economistas que contribuem com o nosso portal, que é um pessoal que tem uma formação muito diferente da nossa. Estou falando aí em comunicação e até administração. É outra parada, a economia, e é muito interessante ver da Cristiana esse tipo de approach que ela leva aos clientes que ela tem, né?
ela sempre termina as palestras dela com o nome da empresa dela, né? É Jeito Certo. Ela diz assim: há um jeito certo de fazer as coisas. Então é muito interessante. Um abraço para a Cristiana. Um abraço, Cristiana. Bom, vou pedir mais 30 segundinhos, só para a gente beber mais um golinho d'água e voltar. Presente há mais de 30 anos no mercado, a Mega Brasil Comunicação é considerada por muitos um hub de ações e experiências que agregam valor à cultura corporativa e valorizam o desempenho dos profissionais desse setor. Mas afinal, o que é realmente a Mega Brasil? Mega Brasil é notícia. Mega Brasil é editoria. Mega Brasil é evento. Mega Brasil é reconhecimento. Mega Brasil é informação. Mega Brasil é comunicação. Mega Brasil. A história da comunicação passa por aqui. Professor, agora vamos falar de índice de transparência ativa? Bom, para situar quem nos acompanha, estamos na instância 2, que é relacionamento, na tática 6, que é atendimento ao público, e vamos falar sobre os itens 6.5, usuário formador de opinião, o influencer, e 6.6, consumidor, cliente, usuário. Muito bem. Esse influencer, ou influenciador, quer dizer, essa terminologia, essa posição, essa pessoa, ela veio para ficar e é hoje uma das grandes preocupações. Eu conversava ontem com uma colega nossa, RP, lá de Moçambique. Ela estreou no portal ACI no dia 4 de julho. Ela quer fazer uns pequenos vídeos e achei muito legal. Ela é de uma agência e ela também é professora. Então, ela conversava com ela sobre a questão dos influencers. Então, ela, quando vai atender um cliente na agência, a primeira coisa que precisa fazer é identificar quem são esses influenciadores pré-existentes, né? Não é alguma coisa que a agência vai levar. Ela já encontra isso, ela já encontra esse terreno. Então, vai trabalhar com essas pessoas que estão na mediação da organização com o público, com o usuário, com o consumidor. De uma maneira que não é direta, muitas vezes é indireta, não é? Então, vamos pegar um exemplo bastante comum, né? de uma influenciadora de make-up, né? de maquiagem, enfim. Ela vai se propor num vídeo, normalmente num vídeo, eu vou me propor a preparar aqui um look para a noite numa festa, né? Então ela vai partir do zero, né? Com ela mesma, muitas vezes a demonstração é nela mesma. Então ela começa a usar produtos e nesse meio estão ali as marcas, ou a marca. E isso é avassalador se essa pessoa tiver o número X de seguidores ou atingir determinada região, né, e lançar
um novo produto, ou uma nova, enfim, ou linkar isso com uma nova tendência. Aí a gente fala em moda, não é? O influencer ele está muito ligado a hábitos, hábitos de consumo, decisões, escolhas, e ele então influencia esse público. Por isso se tornou tão importante, e o exame tem que avaliar esse usuário formador de opinião. Muito bem. E o item 6.6, consumidor, cliente, usuário. É o nosso próximo item, né? Como vocês sabem, o manual ele tem uma página com o quesito e outra com o score. Então, você sempre tem uma explicação do quesito. Naturalmente, isso já foi explorado nas páginas que vêm no início do manual. Elas são, digamos assim, a parte de fundamento do exame, mas em cada item você encontra também uma explicação. E na seguinte, o score, que é a sua avaliação. Que avaliação você vai fazer? Então, nós vamos olhar agora o 6.6, é o consumidor-cliente, né? Então, nós vamos pensar, nós estamos olhando a instância do relacionamento e pensando justamente no atendimento ao cliente. Então, pode ser o cliente o usuário do serviço, o cliente do estabelecimento, pode ser o usuário do serviço, pode ser o contribuinte, se a gente estiver falando o governo conversando com o cidadão, enfim. Então, esse falar de dentro para fora, essa relação com a clientela, a gente usa um termo genérico, clientela é um termo genérico, para todos esses tipos de relação. Pessoa, empresa, muitas vezes se fala em marketing do relacionamento B2C, né? Business to consumer. Então, é esse foco no relacionamento precisa ser analisado pela nossa auditoria funcional da comunicação organizacional, porque, digamos, numa visão de marketing, o centro de tudo. Quer dizer, a própria visão do consumidor, do cliente, como aquele, ou cidadão, no caso do Estado, aquele que financia tudo. Tudo que uma organização fará, ela fará com os recursos que ela obteve das suas operações. Não estamos falando aí de fundação do negócio ou uma startup que inicia com algum investimento visando retorno financeiro. Tá? O retorno financeiro ele sempre é resultado. Né? Se você se propõe a fabricar um produto, prestar um serviço, a tua excelência ela tem que estar mais voltada para isso. No passado, no Brasil, nós tivemos situações de hiperinflação e valia mais a pena você aplicar o caixa do que operar. Né? É uma coisa desvirtuada de um capitalismo que se torna financeiro. Mas em situações normais, e nós vivemos hoje no Brasil uma situação, digamos assim, dentro de parâmetros inflacionários, o lucro vem da operação bem-sucedida, das vendas recorrentes, da clientela fiel. Então, esse quesito é importantíssimo. Não está definido como um quesito que necessite de uma pesquisa externa, mas, eventualmente, o consultor ou o próprio executivo que está examinando pode sentir a necessidade de buscar informação fora de casa também para avaliar o relacionamento com a clientela. Muito bem, professor.
Chegamos ao final de mais um programa. Como sempre, eu agradeço pela sua parceria aqui, pela dupla que formamos, pelo conhecimento que eu sempre adquiro aqui. Para quem nos acompanha, obrigada pela audiência e nos vemos no próximo episódio. Isso aí, estamos em todas as redes sociais. Até o próximo. Tchau, tchau.